E aí pessoal, vocês gostaram dessa linda paisagem? Hoje nós vamos falar das nuvens e dessa vegetação na frente. Então vamos lá para nossas tintas: azul turquesa, violeta permanente escuro, o azul hortênsia, o branco de titânio, o laranja, o amarelo brilhante, o amarelo de cádmio, verde inglês e verde oliva. Tá ok? Vou deixar depois na descrição. Então nós vamos colocar agora o azul hortênsia na parte de cima da tela e logo em seguida nós vamos colocar um pouco de branco e vamos mesclar as duas cores, fazendo um degradê. Pinceladas em X na parte superior, passando toda a tela com azul hortênsia, e logo em seguida nós vamos trazer o azul para baixo, pincelando em X. E agora nós vamos unir as duas cores, o branco em X também, nós vamos pincelando em X, juntando as duas cores, e dessa forma a gente vai tendo um lindo degradê com o azul e o branco. O azul um pouco mais escuro na parte de cima e vai clareando um pouco mais abaixo. Azul na tela, tá? Já coloquei o branco e o azul na tela. E um pouquinho de diluente, nós vamos começar a esfumaçar o nosso branco, formando as nuvens, como vocês podem observar, tá? Com um pincel pequeno, vocês começam a espalhar o branco, tá? E anteriormente nós podemos fazer um degradê no nosso azul, tá? E aí nós vamos começando a esfumaçar o branco para formar as nuvens. Com movimentos circulares, tá? Limpando o pincel, nós vamos tirando o excesso do branco e formando nossas nuvens. Tira com o pincel, né, com um paninho, e vai tirando o excesso, aí você vai formando as nuvens. Não tem uma condição clara, sabe, o que é certo ou errado das nuvens, fica ao seu critério. Essas são apenas dicas que aí eu tô passando para vocês para deixar uma paisagem bem bacana. A paisagem agora fica bem legal. Nós vamos colocar o azul turquesa, tá, lá no fundo, no plano de fundo, tá, com um pouco de branco, só um pouquinho de branco. Nós vamos dar batidinhas do jeito que nós estamos vendo aí, que eu tô fazendo, tá? Limpa o pincel, tira o excesso, volta a dar batidinhas. Pega um pouquinho de branco e continua nas batidinhas para deixar um plano de fundo bem bacana com a vegetação. Lembrando, pessoal, que nós estamos trabalhando com tinta a óleo, tá ok? Então a gente não precisa ter pressa com esse tipo de tinta, tá? Porque ela demora para secar. A gente pode manipular do jeito que a gente quiser, do nosso tempo. Vocês podem perceber que já está dando forma no fundo, tirando o excesso. A gente vai fazendo uma vegetação de fundo, no último plano na nossa tela. Vou trazer o azul turquesa agora um pouquinho mais escuro na frente, tá, com batidinhas, formando uma vegetação, tá, mas com um pincel bem delicado, dando batidinhas e mantendo o que nós fizemos no fundo, tá,
um pouco de azul turquesa e branco no fundo. Mas se não tiver um azul turquesa, você pode substituir, também dá um efeito bem bacana. Você coloca um verde VCE, tá, um verde musgo, nas mesmas condições. Então agora a gente está entrando aí no plano no primeiro plano, com um violeta permanente escuro, né? Tô dando umas manchadas aí, jogando tinta na tela. Depois logo nós vamos começar a dar batidinhas. Vou misturar um pouco com o verde oliva. Entrando agora também um pouco de laranja, tá? Dando batidinhas, colocando bem leve no pincel, escolhendo as partes que estão em branca, tá, ainda na tela, tá? Então vamos ter pelo menos 3 cores aí no momento: o violeta permanente escuro, o verde oliva e o laranja. Depois nós vamos colocar o verde inglês e por último o amarelo de cádmio claro. Então agora a gente começa a dar umas batidinhas, tá? Unindo essas tintas, tá? Tirando o excesso sempre no paninho. Logo a gente vai ter um efeito bem interessante para nossa composição. Nós vamos entrando agora então com o verde inglês, tá? E um pouco de amarelo de cádmio para dar luminosidade no nosso trabalho. Lembrando sempre que a gente continua dando as batidinhas, unindo todas essas tintas, para que parece que fica um pouco de terra, né? Vegetação escura, é a sombra, né? A sombra que a gente tenta mostrar no trabalho. Então vocês continuam dando batidinhas, o negócio é a gente treinar sempre tentar praticar com essas técnicas, né, e ter paciência. Agora eu estou com um pincel fino, bem fininho, para dar um pouco mais de detalhe de luminosidade, um amarelo de cádmio claro, ok? E dando forma para a nossa vegetação de primeiro plano. Agora nós vamos fazer uma árvore aqui na nossa paisagem. Eu estou fazendo uma mistura de violeta permanente escuro com verde oliva. Também funciona, fica bem bacana se você usar o vermelho com violeta permanente escuro, tá? E deixa a tinta bem fininha, com um diluente que nós já comentamos já em alguns dos nossos trabalhos anteriores, ok? Para fazer os galhos mais finos, você utiliza um pincel número 0, né? Então logo a gente vai ter um efeito bem interessante aí na nossa árvore. Estou usando o pincel fininho, então, número 0, um Condor. Fazendo os galhos mais finos agora com a misturinha que nós comentamos, que é o violeta permanente e o verde oliva. Pessoal, se a gente conseguir aprender as técnicas, aí é questão só de prática, né? Aos poucos vamos fazer uns lindos trabalhos. A intenção aqui é só ter uma ideia do que a gente pode estar fazendo. Vocês podem diversificar da maneira que vocês quiserem, colocar mais árvores, uma vegetação de plano de fundo um pouco mais alta, uma montanha, né? Com ou sem nuvens. Então é gosto, né, de cada artista. Vamos colocar as nossas folhas na nossa árvore com o violeta permanente escuro e o verde oliva, dando batidinhas.
Depois nós vamos colocar o sol verde oliva, né, para dar um aspecto de sombra. E conforme for aumentando as folhagens da nossa árvore, a gente vai clareando ela. Então daqui a pouco nós vamos colocar somente o verde oliva, dando pequenas batidinhas. Podemos entrar um pouco com o verde inglês na parte mais alta da nossa árvore, né, para trazer um aspecto de mais claridade, de luminosidade. Continuamos com as batidinhas. E agora, pessoal, nós vamos iluminar um pouco o nosso tronco usando o amarelo brilhante claro, tá ok? Aí vocês escolhem a posição. Vamos fazer uma luminosidade da esquerda para a direita. Então vocês reparem que eu estou pegando um pincel bem fininho e iluminando o nosso tronco. Tá aí, pessoal, a nossa paisagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos sobre a vegetação de primeiro plano e um pouco de nuvens, tá ok? Espero que tenham ajudado vocês. Eu fico por aqui, até a próxima. Até mais.